De volta com Memórias do Poder Legislativo e com a nossa entrevista com o ex-deputado Getúlio Hanachiro. Deputado, o senhor foi eleito vereador, o senhor estava contando para a gente, e depois nomeado secretário e depois candidato a deputado estadual. Foram várias, né? O senhor foi para o executivo, para o legislativo, foi revezando, assim, pode-se dizer. Na verdade, talvez eu tenha tido mais tempo no executivo do que no parlamento. Eu me elegi vereador pela primeira vez em 82, no mandato de 6 anos. Naquela época, o mandato era de 6 anos, mas eu cumpri 4 anos, me candidatei a deputado estadual, me elegi. O mandato de vereador, na verdade, eu praticamente exerci a função de secretário municipal dos transportes. Isso é importante também porque a vida do parlamentar não é uma vida só no parlamento, não é? A vida política, na verdade, é a vida que extrapola o parlamento, vai também para a área do executivo. E, portanto, eu tive essa experiência de estar nos dois lados. No executivo é sempre aquela exigência de você tentar respeitar a sua receita, ou a receita da prefeitura, ou a receita do Estado. Enquanto que a tendência do parlamentar ou do legislativo é sempre favorecer o máximo possível a população, independentemente de onde você vai tirar o dinheiro ou não é? Então, essa experiência que eu tive foi extremamente importante para saber um pouco balancear este processo, não é? Sobretudo num regime democrático, quer dizer, como é que você distribui a sua receita, a sua renda, de uma forma que você não distorça ou não complique a situação do ponto de vista do Estado, não é? Você tem que preservar a questão do Estado, porque o Estado representa todo mundo. Não é? Você não pode só representar uma parcela da população. Muito bem. A minha experiência como secretário municipal de transportes começou com o Altino Lima, que ele teve um período de interinato de 2 meses, logo depois consolidado com a minha posição com a indicação do prefeito Mário Covas. E o Mário Covas me manteve na secretaria até o final do mandato. Portanto, e esse foi um período muito fecundo também, porque foi um período onde nós iniciamos a implantação do programa de corredores em São Paulo, corredor Santo Amaro 9 de Julho. Naquela época nós não tínhamos recurso, o município de São Paulo não tinha quase que recurso, então nós tivemos que fazer um corredor praticamente espartano. Mas já tínhamos trânsito. Já tínhamos trânsito. A CMTC consumia 10% do orçamento municipal, era realmente um peso muito grande para o orçamento do município. Nós criamos o passe do idoso, passe que garantia que maiores de 65 anos de idade pudessem viajar gratuitamente, com uma característica muito importante. Esse passe do idoso, o transporte gratuito para o idoso, não remunerava as empresas e nem acarretava prejuízo para a prefeitura. Por quê? Porque nós fizemos um levantamento e verificamos que apenas 10% das pessoas com mais de 65 anos de idade trabalhavam. Ora, se a pessoa não trabalha, ela não vai viajar no horário do pico, tá certo? Portanto, usaria a ociosidade do sistema. Então, por que eu tenho que remunerar? Tá certo? Então, não se remunerou. Não se remunerou até 2000 e pouco. Hoje, não. Tudo que passa pela catraca é remunerado. Por isso que dá... Inclusive quem não paga. Inclusive quem não paga. Então, inclusive, dá um subsídio da ordem de R$1.600.000. Quer dizer, nós estamos chegando numa situação muito difícil. Então, foi muito importante a implantação do passe do idoso, a implantação dos corredores, o plano dos corredores, e uma coisa inédita no Brasil,
que foi realmente inédita naquela época, que foi a intervenção no sistema de transporte por ônibus no Brasil. Foi a maior intervenção já realizada no mundo, quando os empresários quiseram fazer um lookout em relação ao transporte público por causa do passo do idoso e por causa da pressão para aumentar a tarifa. Nós fizemos a intervenção, nós ganhamos em todas as instâncias, na primeira instância, ganhamos no Supremo, os empresários recorreram, nós ganhamos, a Prefeitura de São Paulo não teve prejuízo nenhum e garantimos o transporte público para a população de São Paulo. Foi a primeira intervenção no sistema no Brasil. Essa coisa é extremamente importante do ponto de vista histórico, porque é aquela coisa da concessão, não é? Como é que o poder público age diante de uma concessão pública. Então, na nossa avaliação hoje, é que o poder público tem todas as condições para intervir, para realmente interceder em favor do povo, quando o concedente, quando os concessionários realmente não respeitarem o objeto do contrato, não respeitarem o interesse público. Olha, deputado, eu não sei o que é mais difícil, enfrentar a ditadura ou os empresários aí do setor de transporte. Foram períodos, eu digo que nós caímos da brasa para o braseiro, né? Mas, na verdade, realmente foi um período muito rico. Foi um período, inclusive, que nós já estávamos praticamente transitando para a democracia, mas essa democracia não estava consolidada, então você ainda tinha... E já está, na opinião do senhor? Eu diria que sim, que já está, mas que tem elementos que têm que ser corrigidos. Por exemplo, eu acho que não dá para você ter uma situação política que hoje nós atravessamos, por exemplo, uma democracia representativa como a nossa. É difícil você ter um governo eficiente com a quantidade de partidos que nós temos no regime presidencialista. Entendeu? Quer dizer, no regime presidencialista, você pode admitir qualquer número de partidos, mas a disputa eleitoral tem que ter regras mais restritivas, não é? De tal maneira que o candidato à presidência da República, ou ao governo do Estado, ou à prefeitura, consiga ter, pelo menos, próxima à maioria ou a maioria, não é? De parlamentares. Coisa que hoje, para conseguir, é muito difícil. Quer dizer, é um absurdo você ter, por exemplo, coligação no primeiro turno. Os dois turnos foram criados no espírito da Constituinte, os dois turnos foram criados como um processo onde, no primeiro turno, todos os partidos apresentam seus candidatos porque é um momento de dialogar, o partido dialogar com a sociedade. Depois, no segundo turno, é que você faz a coligação ou a disputa entre... Quem ficou de fora. Quem ficou de fora. Agora, não tem sentido você já no primeiro turno fazer a coligação. A mesma coisa, as medidas provisórias, quer dizer, medidas provisórias foram criadas para que você não ficasse simplesmente à deriva quando o parlamento não se reúne, né, para votar determinados projetos de lei que o executivo tem uma certa urgência. Então você edita medidas provisórias que depois devem ou não ser sancionadas pelo legislativo. Ora, nós estamos usando medidas provisórias para qualquer coisa. É abuso de autoridade, na opinião do senhor? Eu acho que é abuso da democracia. Quer dizer, a democracia não é isso. Isso, para mim, já é uma esculhambação, desculpe o termo, mas, no fundo, quer dizer, nós temos qualquer X número de partidos políticos, nós temos qualquer X número de medidas provisórias. Quer dizer, nós precisamos dar um pouquinho mais de racionalidade ao nosso processo político. Porque senão a gestão pública ela não é eficiente. Você tem uma gestão pública onde depende de arranjos políticos? Não pode. Como é que você vai distribuir recursos da saúde? Vai distribuir em cima das demandas políticas partidárias ou vai distribuir os recursos em cima das necessidades da população? E outra coisa, eu acho que a reeleição foi um absurdo. Por quê? Porque hoje os governantes estão preocupados com o Ibope.
né? Estão preocupados com as indicações. E muitas vezes o que a população acha que deveria fazer não é realmente o mais interessante. Que é evidente, o critério que o eleitorado, a população de um modo geral tem, não é o mesmo critério daquela pessoa, daqueles técnicos que estudaram um problema que tem outras visões. Não é? Então, nós não podemos ter governantes que simplesmente se orientam, não é? Tem como bússola as pesquisas de opinião. Tá certo? Nós temos que ter isso sim. Estadistas. Estadista o que é? É aquele que vê o futuro do país, vê o futuro do Estado, o futuro do município, não é? Lá para frente e vê, não, é para lá que nós devemos ir e para lá que nós temos que dirigir ou pelo menos orientar a nossa população, o nosso povo. Tá certo? E o povo tem essa escolha, essa possibilidade de escolher se é este o caminho, se é este o destino que nós queremos. Pelo que o senhor está dizendo, dá a impressão de que falta um pouco desse amor à camisa e que o senhor falou tanto desse amor ao país. Não, é verdade, quer dizer, essa coisa que... E vamos batalhar para isso. Exatamente, né? Que nós tivemos muito no passado, né? Coisa arraigada de discutir, de analisar a conjuntura nacional. E de ir até as últimas consequências. Até as últimas consequências, quer dizer... Eu participei de uma geração que ia às favelas alfabetizar o pessoal, que participava, que tinha consciência, que adotou Paulo Freire, que fez isso, que fez aquilo, entendeu? Que tentou vislumbrar uma perspectiva melhor para esse país. Quer dizer, e agora a gente vê, quer dizer, a política está na página policial, não pode, tá certo? O parlamento está na página policial. Quer dizer, eu tive orgulho, tenho orgulho de participar desse parlamento, da Câmara Municipal. Quer dizer, nós temos que reerguer tudo isso. O Brasil não merece, não é? Página policial. O Brasil tem um futuro, tem território, tem um povo generoso, quer dizer, tem tudo para dar certo. Nós não podemos errar. Quer dizer, nós temos que mirar o futuro, que é a nossa perspectiva, o nosso destino. Não é? Quer dizer, realmente vestir a camisa, mas vestir a camisa no sentido positivo, no sentido de que é trabalhando que nós vamos resolver os nossos problemas, tá certo? Deixar de lado, muitas vezes, aquele ódio, aquele rancor sem sentido, mas buscar uma conjuntura mais favorável, aunar os esforços, não é? Para você ter uma unidade nacional mais adequada, mais firme, um patriotismo, um valor em relação à nossa pátria, à nossa gente. Você vê que perspectiva que esse país tem diante de todo esse tamanho que nós temos, a natureza, a beleza. Nós temos sol praticamente a partir de São Paulo o ano todo. Não é? Nós temos tudo para dar certo, quer dizer, não pode. Quer dizer, então, eu acho que realmente é um momento de a gente pensar numa perspectiva melhor, em melhorar a nossa educação, que isso é base de todo o nosso processo. Tá certo, deputado. Eu fico aqui imaginando se o senhor falou com essa veemência toda no dia do casamento, o senhor deve ter sido aplaudido lá pela igreja inteira, hein? Todo mundo dizendo sim lá para o senhor. Deputado, infelizmente não deu tempo da gente falar mais sobre transporte. Eu queria muito saber a opinião do senhor sobre a ciclovia, sobre essa questão dos corredores, sobre como vai a administração das políticas públicas tão importantes que o senhor implementou e ajudou a criar, mas o nosso tempo acabou, então só me resta agradecer. Obrigada por ter dividido essa história com a gente. E a gente faria mais uns 2 programas, eu acho, hein, com essa história boa. Pois não, eu que lhe agradeço, Viviane, pela paciência e realmente me empolga falar do país, eu adorei falar de São Paulo. Tá certo, muito obrigada. É isso aí, o Memórias volta na semana que vem. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.